igreja maravilhosa, essa igreja é realmente incrível. Wow. It's a fantastic place where God will change everyone who walks through the doors. É um lugar fantástico que Deus vai mudar cada um que entrar por aquelas portas. Every guest that you invite to this church Cada convidado que você convidar para essa igreja is going to have an encounter with the presence of God. vai ter um encontro com a presença de Deus. Because the Lord is here in this place. Porque o Senhor está aqui neste lugar. Can you give the Lord a big hand for the worship, the presence of God, the leaders of this house? Você pode aplaudir a Deus pela adoração, pelos líderes dessa casa. Yeah. Wonderful. Amém. Maravilhoso. I believe that you are one of the great churches of Brazil. Eu acredito que vocês são uma das maiores igrejas do Brasil. God's going to use you in a mighty way. Deus vai usar vocês de uma maneira poderosa. Amen. Amém. Lord, I pray tonight Senhor, eu oro nesta noite that every ear would be open to hear your voice. que todos os ouvidos vão estar abertos para ouvirem a sua voz. I pray that every man, every woman, every child, every young person Eu oro para que todo homem, toda mulher, toda criança, toda pessoa que é jovem would have an ear to hear what the Spirit says. terá um ouvido para ouvir o que o Espírito fala. Let them have an understanding. Deixa eles terem um entendimento. So I'm praying that you open their ears, Então eu oro para que o Senhor abra os ouvidos deles, that you open their eyes, para que o Senhor abra os olhos deles, that you open, oh God, their understanding, para que o Senhor abra, Senhor, o entendimento deles, so that they may walk away having heard your voice clearly para que eles possam sair tendo ouvido a sua voz claramente, and be able to discern the power of your voice. para que eles possam ser capazes de discernir o poder da sua voz, In the name of no Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. You may be seated. Vocês podem se assentar. I want to read to you a few scriptures before, as we get started. I want you to put the scripture of Revelations chapter 14, verse 2. Então eu quero primeiro ler para vocês algumas escrituras antes de a gente começar. Então eu quero começar lendo Apocalipse 14, verso 2. Então Apocalipse 14, verso 2. Verso 2. Amen. These scriptures that I'm going to read out of the book of Revelation speak about the voice of the Lord. Então essas passagens que eu vou ler do livro de Apocalipse fala sobre a voz do Senhor. And in Revelations 14:2 it says, "And I heard a voice from heaven like the voice of many waters." E Apocalipse capítulo 14, versículo 2 fala: ouvi um som do céu como de muitas águas, Like the voice of a loud thunder. como a de um forte trovão. And I heard the sound of harpists playing their harps. Era como de arpistas tocando suas harpas. So this voice that's very loud is like the sound of water, many waters. Então essa voz que era muito alta, era como a voz de muitas águas, Yes, like a big waterfalls. como uma grande cachoeira. Revelations 19 again says in verse 5 and 6. Então Apocalipse 19 fala de novo no capítulo 5 e no versículo 5 e versículo 6. Then a voice came from the throne, Então uma voz veio do trono, saying, "Praise our God, all you his servants and those who fear him, Fala- both small and great." falando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. And I heard, as it were, the voice of a great multitude. Now it's the voice of a great multitude as the sound of many waters. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas. Então agora é o som de uma grande multidão, como o som de muitas águas. And as the sound of mighty thunderings, E como o som de grandes trovões, fortes trovões, saying, "Hallelujah, que falam: aleluia, for the Lord God omnipotent reigns." pois reina o Senhor, o nosso Deus. Amen. He Todo-Poderoso. reigns. Amém. Here, Ele reina. there are two scriptures here, and
one of them speaks about the voice of the Lord. Então há duas passagens aqui, uma delas fala sobre a voz do Senhor. And then it says in heaven, John heard the voice of worshipers. E daí fala que João ouviu a voz como de adoradores. And it sounded like the voice of the Lord. E soou como a voz do Senhor. The sound of many waters. O som como de muitas águas. And God, He's the God of creation. E Deus, Ele é o Deus da criação. Everything He creates with purpose. Tudo que Ele cria com propósito. He created the heavens and the earth. Ele criou os céus aqui da terra. He created the waters on the earth. Ele criou as águas aqui na terra. Everything He does with purpose. Tudo que Ele faz com um propósito. And we've all discovered that even if you don't understand the purpose of something, E todos nós descobrimos que mesmo se a gente não entende o propósito de algo, it has a purpose. ele tem um propósito. And the voice of God Então a voz do Senhor always is equated with the sound of water. é sempre comparado com as vozes de muitas águas, Because sound does something to water. Porque o som ele faz algo com a água. And the engineers of sound, Então os engenheiros sonoros, they have discovered and experimented with sound and water. então eles descobriram num experimento com água e som. What sound can do to water. O que o som pode fazer com a água? And I wanted to show you just a little clip from a YouTube. Então eu só quero mostrar para vocês um clipe bem rapidinho do YouTube. This gives you an example of how sound can change or affects the atmosphere, affects water. Então isso dá um exemplo para vocês como o som pode mudar a atmosfera ou como a água ou como pode mudar a água. Because I'm talking to you about the voice of the Lord today. Porque eu estou falando para vocês sobre a voz do Senhor hoje. I wanted you to see this. Eu quero que você veja isso. Can you play that video? Pode tocar esse vídeo? Se sube el volumen, if they raise the volume, Então, se eles levantarem o volume, the waves change. as ondas mudam. At 25 megahertz, A 25 MHz, that's what it looks like. é assim que se parece. This is just a simple hose. Esse daí é uma mangueira comum. At 23 megahertz, Com 23 MHz, it reverses. ela reverte. It appears that it reverses the water. Parece que a água está numa versão reversa. This is not a camera trick. Esse daí não é um truque de câmera, It's not a trick of a camera. não é um truque da câmera. This is what sound does to water. Isso é o que o som faz com a água. Well, just to give you an example, that's Então just isso one foi little só para dar example um exemplo. Esse é um exemplo pequeno. on how sound can change the atmosphere. Como o som pode mudar a atmosfera. It can change the flow of water. Pode mudar o flow da água, o caminho da água. There's other engineers that have actually created patterns on a piece of metal by attaching sound to that piece of metal. Então tem outros engenheiros que conseguiram formar padrões, colocando um pedaço de metal e colocando som naquele pedaço de And metal. they poured
salt or sand on the metal. Então eles colocavam sal ou areia nesse metal. And every time they raised the volume, E toda hora que eles levantavam o volume, the higher the megahertz, quanto maior os megahertz, the pattern would change. o padrão mudaria. A perfect pattern. Um padrão perfeito. You can find that as well Você pode encontrar isso in all também. these experiments of E sound. todos esses experimentos com o som. Sound is important. O som é importante. Also, the experts of sound know that sound turns into light in the invisible world. Também os experts no som, eles descobriram que o som vira luz. The waves of sound become light. Então as ondas sonoras, elas se transformam em luz. We can't see it with our eyes because we don't have our eyes synchronized to that. Então nós não podemos ver com os nossos olhos porque os nossos olhos não estão sincronizados com isso. So I want you to think about that, Então eu quero que você pense sobre isso, because the volume can change the atmosphere, porque o volume pode mudar a atmosfera and it creates light. e cria luz. Sound becomes light. Então o som vira luz. So when worship is in this house, Então quando a adoração está aqui nessa casa, there is light that goes out of this place. tem luz que sai aqui desse lugar. We don't see it, Nós não vemos, but the demonic forces of evil can see it. mas as forças demoníacas do mal podem vê-las. They can see the light that comes out of this Eles house. podem ver a luz que sai aqui dessa casa. The worship of this house is intense. Então a adoração aqui dessa casa é intensa. And I've been to many churches. E eu já estive em várias igrejas. And I know churches that have worship, E eu conheço igrejas que têm adoração, but they're very quiet and very solemn in their worship. mas eles são bem quietos, bem solenes na adoração Very deles. almost it's very tranquil worship. É uma adoração bem tranquila. But not this house. Mas não essa casa. This house is excited. Essa casa é animada. This house is loud. Essa casa ela faz barulho. Am I talking to the right house? Eu tô falando com a casa certa. And there's a volume of worship that goes out when we worship together. Então tem um volume de adoração que sai quando nós adoramos juntos. And because the volume of worship, the louder the sound, Então por causa do volume da adoração, quanto mais alto o som, it can change the atmosphere. pode mudar a atmosfera. I'm not talking about shouting. Eu não estou falando sobre gritar. I'm talking about the sound Eu estou falando sobre o som of worship. da adoração. And when this house E worships, quando essa casa adora, things begin to change. as coisas começam a mudar. If you don't like what you have, Se você não gosta do que você tem, raise the volume of your worship. levanta o volume da sua adoração. And I believe this house E eu acredito que essa casa is going to change Curitiba. vai mudar Curitiba. It's going to change this city. Vai mudar essa Pinhais. cidade, São José dos Pinhais. Amen. Amém? I believe you're going to change this community. Eu acredito que vocês vão mudar essa comunidade. I believe that before even the preaching goes on in this church, people will be changed in the middle of a Eu worship acredito service. mesmo que antes do pregador pegar a palavra, as pessoas vão ser mudadas pela adoração. Amen. They're going to be Amém? changed. Vocês vão ser mudados. I believe that the voice of the Lord will be in the midst of this Eu church. acredito que a voz do Senhor vai estar aqui no meio dessa igreja. So let's go to the voice of the Lord. Então vamos lá para a voz do Senhor. I want to concentrate on a psalm that all of us have read one time or Eu another. quero me concentrar aqui num salmo que todos nós já lemos uma vez. It's Psalm 29. É o Salmo 29. And we'll start from verse 1 and 2. E nós vamos começar com o verso 1 e o verso 2. And allow me to break it down, because sometimes we read something and we don't stop to meditate on the word or even study. Então me deixa explicar o salmo, porque às vezes a gente lê alguma coisa e a gente não para meditar e estudar na palavra. And we miss the essence of the word. E nós perdemos a essência da palavra. So in Psalm 29, it starts with Então- verse 1 and 2. Então o Salmo 29 começa com o verso 1 e o verso 2. And listen, it's a call to worship. Então escuta, é um chamado para adoração. Give unto the Lord, all you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Give unto the Lord the glory due to his name. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Worship the Lord in the beauty of holiness. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário.
some translations Algumas traduções, refer this verse to angels. algumas traduções referem a essa escritura como os anjos. But this verse is a call for the house of God to worship. Mas esse verso é um chamado para a casa do Senhor adorar. It's not the angels that are the mighty ones, Não são os santos que são os adoradores, os poderosos, but it's talking about the church. mas está falando sobre a igreja. These are the psalms that were written during David's worship Esses time. são os salmos que foram escritos durante o tempo de Davi. And he was talking about the mighty ones in the middle of the worship Que eles estavam service. falando dos poderosos no meio da adoração da igreja. So give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Então eles estavam falando, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. You hear seres celestiales in your translation. Eu falei seres celestiais na minha tradução. But this is not seres celestiales. Mas esses não são seres celestiais, porque anjos adoram. But this psalm Mas nesse salmo is referring to the church. está se referindo à igreja. You are the mighty ones. Vocês são os seres You celestiais. are the ones that God has made strong. Vocês são aqueles que Deus os fez fortes. The Bible says, let the weak say I am strong. A Bíblia diz, deixa o fraco dizer que eu sou forte. Amen. Amém? Are there any strong people here? Tem alguém que é forte aqui? You used to be weak, Você acostumava a ser fraco, but you're not weak anymore. mas você não é mais fraco. The power of the Holy Spirit has come on you. O poder do Espírito Santo veio sobre você. You used to be a person that could not do much. Você se acostumava a ser uma pessoa que não conseguia fazer muito. But now you are full of strength. Mas agora você é cheio de força. God has come to strengthen your life. Deus veio para te dar mais força na sua He vida. comes to strengthen your marriage. Ele veio para dar mais força no seu To casamento, strengthen your family. para fortalecer a sua família. He has strengthened this church. Ele tem fortalecido essa igreja. And those that have been transformed by the power of God E aqueles que têm sido transformados pelo poder de Deus must give Him the praise. têm que dar a Ele adoração, Give Him glory. dar a Ele a glória, Give the Lord strength. dar a Ele força. Amen. As you worship Him and you offer glory and strength unto the Lord. Amém? Enquanto vocês adoram a Ele, vocês o adoram e oferecem a Ele força. Glory to His name. Glória para o nome dEle. And worship the Lord in the beauty of holiness. Então adore o Senhor na beleza da santidade. And I believe that God E eu acredito que Deus is causing the beauty of holiness está causando a beleza da santidade to be seen in the house of God. a ser vista na casa de Deus. Look at somebody and say, Então olha para o seu irmão e diga, you're part of that beauty. você é parte dessa beleza. The beauty of holiness. A beleza da santidade. When you keep your life, Quando você mantém a sua vida, when you cleanse yourself of all that used to, quando você se limpa de tudo que você era acostumado, now the Lord makes you beautiful. agora o Senhor te faz bonito, belo. The psalmist also said, may I be in your house that I might behold your beauty. O salmista também fala que eu possa habitar na sua casa para que eu possa Ver, contemplar. contemplar a sua beleza. He's talking not about the presence of God. Ele não está falando da beleza, da presença de He's Deus. talking about the work of God in people's lives. Ele está falando da beleza de Deus na vida das pessoas. Come on, can you give the Lord a hand because He's made everything beautiful? Vamos lá, vocês podem dar a Deus um aplauso porque Ele fez tudo mais lindo. Now let's go to verse 3. Agora vamos para o verso 3. Verse 3 says, the voice of the Lord is over the waters. O verso 3 diz, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. And here's God using the waters to move His word. E aqui está Deus usando as águas para mover a sua palavra. The voice of the Lord is over the waters. A voz do Senhor está sobre as águas. Well, scientists have discovered that sound travels faster and further
and louder on water. Então os cientistas descobriram que o som ele viaja mais rápido e mais alto através da água e mais longe. And it could go further. E pode ir mais longe. And when this scripture says, the psalmist says, the voice of the Lord is over the E o waters, salmista fala que a voz do Senhor está sobre as águas, ressoa means sobre as águas. that God is going to raise the volume of his voice. He's going to cause it to be heard further than ever before. Significa que Deus vai aumentar o volume da sua voz, vai fazer ser ouvida mais longe do que jamais foi ouvida. I can tell you that the voice of the Lord in this house, Eu posso dizer que a voz do Senhor aqui nessa casa, God is going to raise the volume. Deus vai levantar o volume. And what could not be heard is going to be heard. O que não podia ser ouvido agora vai passar a ser. The natural example of this O exemplo natural disso is that if you're in a lake é se você está num lago and you're fishing in the middle of the lake e você está pescando no meio do lago and somebody speaks in the shore, e alguém fala lá na beira do lago, the waves or the water então as ondas ou a água cause people to hear what you're saying even though they're further away. causa com que as pessoas consigam ouvir o que você está falando mesmo que você esteja distante. The voice of the Lord A voz do Senhor is over the waters. está sobre as águas. It's going to move quickly. Vai mover rapidamente, It's going to be louder. vai ser alta, It's going to be heard far. vai ser ouvida de longe. Do you know that we serve the Lion of the tribe of Judah? Você sabe, nós servimos o leão da tribo de Judá. That's the name of our Lord. É o nome do nosso Senhor. And I believe he roars in this house. E eu acredito que ele ruge aqui sobre essa casa. The voice of the Lord is going to be heard. A voz do Senhor será ouvida. Well, scientists have made an experiment with the sound of the roar of a lion. Então os cientistas fizeram um experimento com o rugir do leão. And they say that for 5 to 6 kilometers you can hear the voice or the roar of a lion. E eles falam que entre 5 a 6 quilômetros se pode ouvir o rugido de um leão. That's pretty loud. Isso daí é bem alto. Well, get ready, Então se prepara, because the Lion of Judah is in this house. porque o leão de Judá está aqui nessa casa. And the voice of the Lord is going to be heard E a voz do Senhor será ouvida all around this community. em volta de toda essa comunidade. And it says the voice of the Lord is over the waters. E fala que a voz do Senhor está sobre as águas. The God of glory thunders. O Deus da glória troveja. The Lord is over many waters. O Senhor está sobre muitas águas. So there is the voice of the Lord Então tem a voz do Senhor that's going to travel faster, que vai viajar rápido, mais rápido, Louder. mais alto and it's going to go further than you've e ever. vai ir mais longe do que você jamais experimentou. You're going to see your influence increase. Você vai ver a sua influência aumentar. The worship of this house is going to go further. A adoração dessa casa vai ir mais longe. People are going to start hearing about what As happens. pessoas vão começar a ouvir sobre o que está acontecendo. They're going to hear about the voice of the Lord in Vida Plena. Eles vão começar a ouvir a voz do Senhor aqui na vida plena. Amen. Amém? Isaiah speaking about the voice of the Lord. Isaías fala da voz do Senhor. He says in Isaiah 55 verse 10 and 11, you read it. Isaías 55 do verso 10 ao verso 11. Então Isaías 55 verso 10 ao verso 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. So this Isaiah reveals that the voice of the Lord is like rain. Então Isaías revela que a voz do Senhor é como chuva. It's interesting that, many years ago, I got a word, a prophetic word, that when I would arrive to a city, the weather would change. É interessante que muitos anos atrás eu recebi uma palavra profética que quando eu chegasse numa cidade, o tempo, o clima iria mudar. And that's happened to me in many cities. E isso aconteceu comigo em muitas cidades. But when I got here, it started to rain. Mas quando eu cheguei aqui começou a chover. And the pastor told me it was sunny all this time. Sorry? The pastor said it had been sunny all this time. E o pastor falou, estava sol até agora. But now it's raining. Mas agora está chovendo. And I believe it's prophetic of this prophetic moment in God. E eu acredito que é profético, desse momento profético de Deus. Because
The word of the Lord is coming to this house. Porque a palavra do Senhor está vindo sobre essa casa. And it will not return back E void. não vai voltar para ele vazia. It's going to accomplish. Vai se completar. It's going to accomplish. Vai se completar. It's going to accomplish. Vai se completar. That thing for which he sent it. Aquela coisa que ele mandou. So it gives me great confidence to prophesy among you. So it gives me great confidence Para me dar grande confiança to prophesy. para profetizar. Because I'm here by divine appointment. Porque eu estou aqui num encontro divino. Amen. This Amém. is a divine appointment for this church. Esse é o encontro divino para essa igreja. Not because I'm here, Não porque eu estou aqui, but because the voice of the mas Lord is porque a here. voz do Senhor está aqui. Amen. Amém? So listen to the next one. Então escute a próxima. Now we go to verse 4. Agora nós vamos para o verso 4. The voice of the Lord is powerful. A voz do Senhor é poderosa. The voice of the Lord is powerful. A voz do Senhor é poderosa. Forceful. The definition of powerful, it's forceful, it's compelling, it's unstoppable. Então, a definição de poderosa é que ela tem força, ela é convincente e ela é imparável. And I believe the voice of the Lord is unstoppable in this house. E eu acredito que a voz do Senhor é imparável aqui nessa casa. And it says the voice of the Lord is full of E majesty. fala que a voz do Senhor é cheia de majestade. Everybody say majesty. Todos digam majestade. It's full of majesty. É cheia de majestade. Now, the word majesty must be understood. Agora, a palavra majestade precisa ser entendida. It means impressive, Significa impressionante. overwhelming display of beauty. É como cheia de beleza. The opposite of majesty Então, o oposto de majestade is ordinary. é ordinário. But majesty Mas majestade is extraordinary. é extraordinário. The voice of the Lord is extraordinary. A voz do Senhor é extraordinário. Amen? Amém? It's majestic. É majestosa. It's full of extraordinary. É cheia do extraordinário. Extraordinary things will begin to happen Coisas extraordinárias vão começar a acontecer because of the voice of the Lord. por causa da voz do Senhor. Verse number 5. Verso número 5. The voice of the Lord breaks the cedars. A voz do Senhor quebra os cedros. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Now, when we read this, we need to understand what the cedars are. Agora, quando a gente lê isso, a gente precisa entender o que os cedros são. Cedar trees stand for anything you see that's unmovable, unbreakable, and intimidating. Então, as árvores de cedro, ela significa qualquer coisa que é imovível, inquebrável ou que não pode ser intimidado. So, because the cedar tree is the biggest tree, Porque a árvore In the do forest. cedro é a maior árvore na floresta. and it was so big that it was intimidating. E é tão grande que é intimidadora. But the psalmist sings, this is a song, he says, the voice of the Lord breaks the cedar. Então, isso daqui é uma canção, o salmista está falando, a voz do Senhor quebra os cedros. That means that which looks intimidating, Então, o que significa que aquilo que parece ser intimidador, that which has been intimidating you, aquilo que tem intimidado você, you didn't know how you were going to get rid of it. você não sabia como que você ia se livrar disso, You don't know how you were going to get around it. você não sabia como que você ia dar a volta por It was cima. that problem in your life. Era um problema na sua vida. The voice of the A Lord voz do Senhor comes to destroy it. vem para destruir isso, It comes to break it. vem para quebrá-lo. You and I can't break it alone. Eu e você não conseguimos quebrar isso sozinhos, But the voice of the Lord, mas a voz do Senhor, the prophetic voice a voz profética in this house nesta casa is going to break the cedars. vai quebrar os cedros do Líbano. Amen. Amém? Number 6, verse 6. Verso número 6. Verse 6 Verso 6. says he makes them also skip like a calf, Lebanon and Syrian like a wild ox. Ele fala, ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como novilho selvagem. He causes them to move out of the way Ele faz com que eles saiam da frente
That which is unmovable, aquilo que é imovível, when the voice of the Lord comes, quando a voz do Senhor it vem, will have to move vai out of the vai way. ter que sair do seu caminho. You know why? Você sabe por quê? Because you're coming through. Porque você vai passar. You're going to come through to the will of God. Você vai passar pela vontade de Deus. And whatever's in front of you, E qualquer coisa que está na sua saying frente, that you cannot go that way, que fala que você não pode passar por este caminho, you need to understand você precisa entender that it's not your voice, que não é a sua voz, it's the voice of the Lord. é a voz do Senhor, It's going to cause it to move out que of vai the way. causar com que saia da frente. Get ready Se prepare for doors to be opened that were not open. para que portas sejam abertas onde não eram abertas. Things that were shut Coisas que estavam fechadas shall be opened by the voice of the Lord. serão abertas pela palavra do Senhor. The voice of the Lord breaks the A limitations. voz do Senhor quebra as limitações. Don't let limitations deny you of your promise. Não deixe que as limitações não deixe as limitações negarem a sua promessa. Amen. Amém? If God gave you a promise, Se Deus te deu uma promessa, He's going to fulfill it. Ele vai cumpri-la. And He's going to send His voice E Ele vai enviar a voz dele to break the limitations para quebrar as limitações that the devil wants to put in your life. que o diabo quer colocar na sua vida. Verse 7, let's move quickly here. Verso 7, vamos mover rápido. The voice of the Lord divides the flames of fire. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. It causes, in English it says it divides the flames of fire. Em inglês fala que a voz do Senhor divide as flamas do fogo. And it's like the wind, the E a- voice of the Lord. E a voz do Senhor é como o vento. When wind hits a fire in the forest, Quando o vento atinge o fogo na floresta, every time it blows upon the fire, toda vez que sopra sobre o fogo, it divides the flames, divide as flamas, making the forest fire almost impossible to turn off. fazendo com que as chamas da floresta sejam quase impossíveis de ser apagadas. Because every time they divide, Porque todas as vezes que elas dividem, they multiply. elas multiplicam. So there was a fire here, Então tinha um fogo aqui, but mas and now the fire jumps over there, e agora o fogo pula aqui para and outro it lado, jumps over e there, pula aqui para outro and lado, it keeps e jumping. continua pulando para os And more, lugares. the voice of the Lord Então a voz do Senhor is like wind that blows on a fire. é como o vento que sopra no fogo. And when the enemy tries to put it out, E quando o inimigo tenta apagá-lo, and it divides the flames of fire, divide as flamas do fogo, it multiplies it. multiplica, It's unstoppable. é imparável, There's no way to stop it. não tem maneira para pará-lo. There's a fire in Vida Plena. Tem um fogo aqui na vida plena, And the voice of the e a Lord voz do Senhor is going to divide it. vai dividi-lo, It's going to multiply it vai in this city. multiplicar nessa cidade, It's going to multiply it in your vai house. multiplicar na sua casa, It's going to multiply it on your children. vai multiplicar nas suas crianças, nos seus I'm filhos. talking about the fire Eu of the estou Holy falando Spirit. sobre o fogo do Espírito Santo. Get ready. Se preparem, Get ready to multiply se the fire. preparem para multiplicar o fogo, Because the voice of the Lord porque a voz do Senhor comes out to multiply the vem fire. para multiplicar o fogo. Nobody will turn the fire of Vida Plena out. Ninguém vai poder apagar o fogo da vida plena. There will be no demon in hell Não vai ter demônio no inferno that can turn off the fire of this que church. pode apagar o fogo aqui nessa That igreja, can turn the fire off your que family. pode apagar o fogo da sua família. Because when the enemy comes against you, Porque quando o inimigo vier contra você, the Lord will raise up a o standard. Senhor vai levantar The scripture says, like a flood, the Lord will raise a standard. como uma enchente, o Senhor vai levantar as barreiras, vai levantar os limites. Amen. Amém? And in English, the scripture says, like a flood, Então, em inglês, as escrituras dizem como like a flood, como um dilúvio, como um dilúvio. tsunami. Obrigado, como uma tsunami. The Lord will raise a standard. O Senhor vai levantar os limites. For a long time, that verse was misinterpreted Por um
tempo muito longo esse verso foi mal It interpretado. says when the enemy comes in like a flood. Ele fala quando o inimigo vier como um That's the way dilúvio. they used to be interpreted. É um jeito que era a maneira como era interpretado. But the actual translation, the original says, Mas a tradução verdadeira fala, original. a tradução original fala It says that when the enemy comes, que quando o inimigo vier like a flood, como um dilúvio, the Lord will raise a standard. o Senhor vai levantar as barreiras e os Como limites. tsunami. Como um tsunami. But can I tell you what comes before a tsunami? Agora, eu posso te contar o que vem antes da tsunami? You sense it every time it's going to rain. Você falou In a smaller scale, numa escala menor, in the natural, no natural, the wind comes before the rain. o vento vem antes da chuva. And when a tsunami E comes, quando uma tsunami vem, there's a wave of wind first tem uma onda de vento antes, that comes on the shore. que vem sobre a breira. Because the water is pushing the wind. Porque as águas estão empurrando o vento. I grew up in the island of Puerto Rico. Eu cresci na ilha do Porto Rico. And through my life, I watched the tsunamis of water. They weren't big ones, but I watched when the ocean would come out. Então, durante a minha vida, eu via esses tsunamis vindo. Elas não eram gigantes, mas elas vinham. Eu via quando o oceano vinha para fora. And one of the signs was the wind. E um dos sinais era o vento. And the ocean would back away. E o oceano, ele voltava. And then it would raise up. E daí ele crescia. And as it was coming forward, E enquanto ele vinha para frente, the wind came before it. o vento vinha antes. In New York City, Em Nova York, when the train is coming in the tunnel, quando o trem está vindo no túnel, the first thing you know about that it's coming, a primeira coisa que você percebe quando ele está vindo, before you see the train, antes de você ver o trem, you feel the wind. você sente o vento. There's a wind in this house. Tem um vento aqui nessa casa. There's a wind of the Holy Spirit. Tem um vento do Espírito Santo. Amen. Amém? The wind of the Holy Spirit is coming over O this vento do house. Espírito Santo está vindo sobre essa casa. And it divides the flames of fire. E divide as flamas do fogo. Get ready to see Se multiplication. prepara para ver a multiplicação. You're going to multiply the children's Você vai church. multiplicar a igreja das crianças. You're going to multiply the youth of this house. Você vai multiplicar os adolescentes dessa casa. Families will be multiplied. As famílias serão multiplicadas. Marriages will be multiplied. Casamentos serão multiplicados. Musicians will be Os multiplied. músicos serão multiplicados. Can you say amen? Você pode dizer amém? Look at your neighbor and help me prophesy tonight. Olhe pro seu colega e me ajude a profetizar nessa noite. It's time for multiplication. É hora para multiplicar. God's going to multiply the fire. Deus vai multiplicar o fogo. The fire of this house is going to grow. O fogo dessa casa vai crescer. Can you say amen? Você pode dizer amém? So the voice of the Lord Então a voz do Senhor, breaks the limitation of containment ela quebra a limitação daquilo que quer ser contido. that wants to stop this church. Ela wants to stop. Stop that. The thing that wants to stop, contain it. Então a coisa que quer parar essa igreja, The voice of the Lord will break it. a voz do Senhor vai quebrá-la. This church is not going to go back. Essa igreja não vai voltar. You will not stay the same. Você não vai continuar o mesmo. You're going to move, you're going to multiply, Você vai se mover, você vai multiplicar, you're going to grow. você vai crescer. Amen. Amém? Then there's a scripture. Bom, tem uma escritura, uma Right passagem here. bem aqui. Let me go to it. Deixa eu ir até ela. It's in verse 8. É no verso 8. The voice of the Lord, all of these is the voice of the Lord. A voz do Senhor, todos esses são sobre a voz do Senhor. Talking to us about the power of the voice of God. Está falando a nós sobre o poder da voz do Senhor. The voice of the Lord shakes the wilderness. A voz do Senhor faz tremer o deserto. And then it says the Lord shakes the wilderness of Kadesh. E fala, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Va a estremecer el desierto de Cádiz. There's a specific desert that it's going to shake. Tem um deserto específico que vai se estremecer. It says the voice of the Lord shakes the desert, but it's the desert, and it says the desert or the wilderness of Kadesh.
Fala que a voz do Senhor vai tremer o deserto, mas fala que vai tremer o deserto de Cádiz. And you need to pay attention when you read that. E você precisa prestar atenção quando você lê isso. Because now it's identified what desert he's going to shake. Porque você precisa identificar que deserto que ele vai tremer. And what does Kadesh mean? E o que Cádiz significa? The Bible says that this is the place that God shakes. A Bíblia diz que esse é o lugar onde Deus faz tremer. Now Kadesh means holy. Agora, Cádiz significa santo. But when you look at it in the scriptures, Mas quando você olha para ela aqui nas escrituras, it was a place where Israel got comfortable. foi um lugar onde Israel ficou confortável. And God had to shake that desert E Deus teve que tremer aquele deserto. 2 times. 2 vezes. They came to Kadesh. Eles vieram o tremor veio até Cádiz. And Kadesh, the wilderness of Kadesh is also known as the wilderness in Paran. Então, o deserto de Cádiz também é conhecido como o deserto de Parã. Amen. Amém. It's the border. It makes the border to the promised land. Faz a fronteira para terra prometida. Então é a fronteira de Canaã. So Kadesh Então Cádiz is the last stop. é a última parada, It's the borderline é a fronteira before you go into the Canaan. Antes de você ir a Cádiz. And Canaan, Antes de ir para Canaã. Canaan is the promise of God. Canaã é a terra prometida de Deus. It's the inheritance of God's people. É a herança das pessoas do Senhor. But Israel came twice to Kadesh. Mas Israel veio 2 vezes até Cádiz. The first time, A primeira vez they came, que eles vieram, they saw giants, eles viram gigantes. and they sent spies. E daí eles enviaram And espiões. the spies came back with a report. E os espiões voltaram para entregar para eles. And they brought the fruit of the land. E eles trouxeram a fruta daquela terra. They said, it's true, this land flows with milk and honey. Eles falaram, é verdade, essa terra flui leite e mel. The Lord spoke the truth. Porque o Senhor falou a verdade. But there's also giants in the land. Mas também há gigantes nessa terra. The sons of Enoch are in that land. Os filhos de Enoque estão naquela terra. And they said, if we go and cross the border, Eles falaram, se a gente for e cruzar essa fronteira, the giants will eat us up. os gigantes vão nos comer vivos. They're going to destroy us. Eles vão nos destruir. So the first time they went to Kadesh, Então a primeira vez que eles foram a Cádiz, they did not go into the promise eles não foram para a promessa. because of what they saw. Por causa do que eles viram. Because they saw giants Porque in the eles viram land. gigantes na terra. The second time A segunda vez was 40 years later. foi 40 anos depois They came to Kadesh que eles foram a Cádiz. again. De novo. But now they don't see water. Mas agora eles não viram água. The first time they didn't go in because of what they saw. Então a primeira vez eles não foram pelo que eles viram. They saw what was in the land. Eles viram o que estava dentro da terra. The second time they refused to go in A segunda vez eles se negaram a entrar because there was no water. They did not porque não see. tinha água. Eles não viram a água. Every time Toda vez you come to the place where you have to cross into your promise, que você vem para o lugar onde você tem que atravessar para sua promessa, you will be challenged with those 2 questions. você vai ser desafiado com essas 2 perguntas. What you see in the land, the O que giants, você vê na terra, os gigantes, or what you do not see that ou o you que você não expected, vê, o que você esperava ver, but it's not there. mas não está lá. There was no water. Não tinha água. And that's the second time E essa é a segunda vez that Moses has to bring water out of a rock. que Moisés tem que tirar água de uma pedra. The first time was the waters of Meribah A primeira vez foram as águas de Marabá. in Exodus 17. Em Êxodo 17, When they came out of Egypt, quando eles vieram do Egito, at the beginning of their journey. no começo da jornada deles. But here they're 40 years later, Mas agora eles estão aqui 40 anos depois and there's no water. e não tem água. And they're complaining to Moses. E eles estão Complaining, reclamando para Moisés. there's no water here. Não tem água aqui. You brought us to die here. Você nos trouxe para morrer aqui. It's the same complaint that they had before. É a mesma reclamação que eles tinham antes. And God had
to work a miracle for E them. Deus tinha que tinha que fazer um milagre para eles. Remember the first time? Você se lembra a primeira vez? God said to Moses, strike the rock, E diz que Moisés, ele bate na pedra. and it will come forth with water, E daí veio água da pedra. and it'll supply everybody. E deu de beber a todos. But the second time, Mas a segunda vez, God said, Moses, Deus falou: Moisés, take the rod with you, pega o cajado com você and take Aaron with you, e leva Arão com take você, the elders with you, leva os anciãos com você. but this time I don't want you to strike the rock. Mas dessa vez eu não quero que você bata na rocha. Speak to the rock. Fale para a rocha. Just speak to it. Só fala para a rocha. But Moses began to hear the complaints of the Mas people, Moisés começou a ouvir as reclamações das pessoas. and they were at Kadesh. E eles estavam em Cádiz. They were right there. Eles estavam bem ali. This is right before they crossed to the promise. Isso era logo um pouco antes deles passarem para a promessa. But now Mas agora they don't have water, eles não têm água and they are resistant to go in. e eles estão resistentes a entrar na terra. So God gives an instruction to Moses, Então Deus dá uma instrução a Moisés, but Moses did not listen to God. mas Moisés não ouviu a Deus. He got angry at the people, Ele ficou bravo com as pessoas and he reacted, e ele reagiu. and he struck the rock twice. E ele bateu na pedra 2 vezes. The rock, A pedra, throughout the scripture, através das escrituras, represents Jesus. representa Jesus. The first time A primeira vez was a sign of the crucifixion, foi um sinal da crucificação, where the rock would be struck, porque a rocha seria batida, quebrada, and life would come out of the rock. e vida sairia da pedra. How many can thank God for the cross? Quantos de vocês podem agradecer pela cruz? But the second time, Mas a segunda vez, all he had to do was speak to the a rock. única coisa que ele precisava fazer era falar para a pedra. But Moses Mas Moisés got angry, ficou bravo he struck the rock e ele twice. bateu na pedra 2 vezes. And what that meant was, E o que isso significou foi, it meant that he would not go into the promised land. significou que ele não entraria na terra prometida. It cost him his entrance into the promise. Lhe custou a sua entrada à terra prometida. And the Lord said to him, you could go up to the mountain and look at Canaan from far. O Senhor falou: você pode subir a montanha e olhar a Canaã de longe. You're not going to go in. Você não vai entrar. Joshua will take the people in. Josué vai levar as pessoas lá para dentro. Because you misrepresented me Porque você me mal representou when you came to Kadesh this quando time. você veio para Cádiz dessa I vez. would have given the people water, Eu teria dado às pessoas água. but you made it look like I was angry with the people. Mas você fez parecer com que eu estava zangado com as pessoas. You misrepresented me. Você me mal representou. Listen to me, leaders. Me ouça, líderes. Don't misrepresent God. Não mal represente o Senhor. You have been called to be the representatives of God, who God is on the face of the earth. Vocês foram chamados para ser os representantes de quem Deus é aqui nessa terra. Make sure that you listen to God and not to the people. Tenha certeza que você vai ouvir a Deus e não as pessoas. Because the people can get you angry. Porque as pessoas podem te deixar nervoso. And it can cost you E pode te custar the entrance into your promise. a entrada para a sua promessa. That's why Moses lost his opportunity to go in. É por isso que Moisés perdeu a sua oportunidade de entrar. Because nobody crucifies the Son of God twice. Porque ninguém crucifica o Filho de Deus 2 vezes. The rock A is rocha Jesus. é Jesus. Can you give the Lord an applause? The Você rock pode is aplaudir Jesus. a Deus, a rocha é Jesus. The psalmist said, "The Lord is my rock." O salmista diz: o Senhor é minha rocha. Paul teaches that the rock was with them in the Paulo desert. nos ensina que a rocha estava com eles no The deserto. rock followed them in the desert. A rocha os seguiu no deserto. Paul speaks about that. Paulo fala sobre isso. The rock is Jesus all through the A Bible. rocha é Jesus através da Bíblia inteira. So now Moses cannot go into the promise. Então agora Moisés não pode entrar na promessa. And in Kadesh Barnea represents that border. E Kadesh Barnea representa essa fronteira. Twice the people were there. 2 vezes as pessoas estavam lá. And they wanted to be comfortable E eles queriam ficar confortáveis. because they were so close. Porque eles estavam tão próximos. But they could not take the leap of faith Mas eles não podiam dar um passo de fé and cross the border. e atravessar a fronteira. I want to tell you prophetically. Eu quero falar com vocês profeticamente. To this place Esse lugar, right now
Agora, this space esse espaço is your Kadesh Barnea. é a sua Cádiz Barnea. You can get comfortable here. Você pode se acostumar aqui. You can have great services in this Você space. pode ter grandes cultos aqui nesse espaço. But there's a promise Mas tem uma promessa that's bigger than this. que é maior que isso aqui. You cannot say, Você não pode ver. let's save the money. Você não pode salvar, você não pode guardar o dinheiro. Você não pode dizer, vamos salvar o dinheiro, vamos guardar dinheiro. Let's fix this room better. Vamos arrumar essa sala melhor. Let's get comfortable here. Vamos nos acostumar aqui nessa sala. This is your Kadesh. Essa é sua Cádiz. God brought you to the border. Deus te trouxe a fronteira. The border of your promise. A fronteira da sua promessa. Promise of your children. A promessa das suas crianças, dos The seus promise filhos. of your As family. promessas da sua família. You cannot stay in this room. Você não pode ficar aqui nessa sala. This is not the will of God for Essa you. não é a vontade de Deus para vocês. You gotta cross the border. Vocês vão atravessar a fronteira. You gotta go into the promise. Você vai entrar na promessa. The greater sanctuary is yours. O grande santuário é seu. But you've got to believe Mas God. você tem que acreditar em Deus. Come on, look at somebody and say, Vamos lá, olha para alguém e diga: don't get comfortable. não se acostume. Don't get comfortable. Não se acostume. Because God will come and shake you. Porque Deus vai vir e vai te tremer. He's going to shake the Ele wilderness vai of Kadesh. tremer o deserto de Cádiz. He shakes the wilderness of Kadesh. Ele treme o deserto de Cádiz. And that word to shake E essa palavra, tremer, is also used in the New Testament. é também usada no Novo Testamento. That there's going to come a day when God will shake heaven Que and vai earth. chegar um dia que Deus vai estremecer céus e terras. And it is interpreted, E alguns that word intérpretes shake is interpreted as a word that means catapult. Então a palavra tremer é interpretada como a palavra catapultear, That it's going to cause you, que vai causar a você, it's going to throw you vai te jogar into the will of God. na vontade de Deus. So the shaking of the wilderness of Kadesh, Então o tremer do deserto de it Cádiz says the voice of the Lord fala que a voz do Senhor causes the wilderness of Kadesh causa com que o deserto de Cádiz shake. trema. Because God's ready to catapult you. Porque Deus está preparado para te lançar. He's going to shake you until you get out, cross the border, and take your promise. Ele vai te tremer até que você saia, passe para a promessa, passe para a terra e pegue a promessa. Look at your neighbor again. Olha para o seu vizinho de novo. Don't get comfortable here. Não se acostume aqui. Thank God. Thank God for this place. Obrigado, Deus, por esse lugar. But this is not our final Mas destination. essa não é o nosso destino final. We're going to the promise. Nós vamos à promessa. We're going to the promise. Nós vamos para a promessa. Come on. Vamos lá. Going. Vamos lá, nós estamos indo. Vamos para a promessa. Vamos para a promessa. Vamos para a promessa. Vamos para a promessa. Vamos para a Vamos para a promessa. promessa. Não fique aqui. Não vamos ficar aqui. Vamos para a promessa. The voice of the Lord A voz do Senhor will cause all these things to happen. vai causar com que todas essas coisas aconteçam. Don't let fear Não deixe com que o medo keep you from crossing the border of Kadesh Barnea. te segure a atravessar a fronteira de Cádiz Barnea. Won't let you cross. The fear will keep you. O medo vai te segurar, não vai te deixar atravessar. Kadesh Barnea, many things happen in Kadesh Em Barnea. Cádiz Barnea, muitas coisas aconteceram em Cádiz Miriam Barnea. died in Kadesh Barnea. Miriam morreu em Cádiz Barnea. Aaron died in Kadesh Barnea. Arão morreu em Cádiz Barnea. Israel camped there for a long time. Israel ficou lá por um longo tempo. And even Moses E até Moisés was buried in Kadesh Barnea, foi enterrado em Cádiz Barnea. the great leader. Um grande líder. Our God is a God who is looking for supernatural faith. O nosso Deus é um Deus que está procurando por fé sobrenatural. People that will believe in the supernatural. Pessoas que acreditarão no sobrenatural. People that will not let the giants intimidate them. Pessoas que não vão deixar com que os gigantes o intimidem.
Let me finish because the night is moving quickly. Deixa eu terminar porque a noite está passando muito rápido. We're almost at the end. Nós estamos quase terminando. But every one of us Mas cada um de nós will need to experience a Kadesh Barnea. vamos precisar experimentar um Cádiz Barnea. And you can camp there and say, I'll stay here. E você pode ficar lá e dizer, eu vou ficar aqui. I'll die here. Eu vou morrer aqui And not go into my promise. e não ir à minha promessa. But that is not the will of God. Mas essa não é a vontade de Deus. The will of God is to take you A vontade de Deus é pegar você to fulfill whatever He told you to fulfill. e completar o que quer que seja que Ele falou que você completaria. It wasn't man that called this church to build such a wonderful building. It wasn't. E não foi um homem que falou para construir esse prédio aqui que está sendo construído. It was the voice of God Foi a voz de Deus over your pastors. sobre os seus pastores. And you are here because a man heard the voice of God. Você está aqui porque um homem ouviu a voz de Deus. He's had faith to bring you right to Kadesh. Ele teve fé para te trazer até Cádiz, Like Moses, como Moisés. he brought the people to Kadesh. Ele trouxe as pessoas até Cádiz. And along the way, E durante o caminho, for Moses it was 40 years. para Moisés foram 40 anos. While God got rid of all the people with unbelief. Enquanto Deus se livrava de todas as pessoas que não estavam crendo. When they came to Kadesh, Quando eles vieram para Cádiz, God had a generation ready to move in. Deus tinha uma geração que estava preparada a entrar. I believe I'm speaking to that generation in this church. E eu acredito que eu estou falando para essa geração aqui nessa igreja. That's why the theme of this house, Isso é por isso que o tema aqui dessa casa, fé extraordinária. That's what God's burning in your heart. é o que Deus está queimando no seu coração. Let me finish Deixa eu terminar with verse 9. com o verso 9. Listen to the psalmist. Ouça ao que o salmista diz. He said, the voice of the Lord Ele diz, a voz do Senhor makes the deer give birth causa a corça a dar cria, and strips the forest bare. e no seu templo todos clamam. Oh, no. Não, sorry. E retorce os carvalhos e despe as florestas. So there's two things here. Então acontecem duas coisas aqui. And many of the translations in E Portuguese muitas das traduções em português do not include it. não inclui That the voice que a voz makes the deer give birth. faz a corça dar a cria. Now, what's important about that Agora, o que é importante sobre essa parte is that the voice of the Lord é que a voz do Senhor will break the limitations of time. vai quebrar as limitações do tempo. Because the deer was carrying. Porque a corça estava levando, carregando, She was pregnant. ela estava grávida. But the voice of the Lord Mas a voz do Senhor caused the deer to be birthed. causa com que a corça gere a vida, So that it birthed what it had, it was carrying. para que faça nascer o que ele estava carregando. In this hour, E nessa hora, you're the deer. você é a corça. Look at your neighbor and say, você é a corça. Olhe para o seu vizinho e fala, você é a corça. You're carrying. Você está levando, You're carrying. você está carregando, You're pregnant você está grávido with a dream. com um sonho. You're pregnant Você está grávido with a promise. com uma promessa. But the voice of the Lord Mas a voz do Senhor is going to cause you to give vai birth. causar com que você gere vida. And what this means is E o que significa é that God is going to do it before Que- it was scheduled to que happen. Deus vai fazer acontecer antes do que estava agendado para acontecer. It was supposed to happen. Era para acontecer. It had a time. Ele tinha um tempo. It had a time for it to happen in the deer's Ele tinha um life. tempo para a corça dar a vida. A station for her to give birth. Ele tinha uma estação para que ela desse vida. But the voice of the Lord Mas a voz do Senhor caused it to be quicker. causa com que isso seja mais rápido. And I believe the voice of the E eu Lord acredito que a voz do Senhor is taking time out of the equation of your journey. está tirando o tempo da equação da sua jornada. 3 years, 3 anos, the economy stopped you.
A economia te parou. But now the voice of the Lord Mas comes. agora a voz do Senhor vem. And you're going to see what didn't happen in 3 E você years. vai ver o que não aconteceu em 3 anos. Gonna happen quickly. Vai acontecer rápido. It's coming out of Está you. vindo de todos It's vocês. gonna be made manifest. Vai ser manifestado. The dream is O coming sonho vai acontecer. Amen. You're gonna Amém. give birth to the will of God. Você vai gerar vida às promessas de Deus, à vontade de Deus. Voice of the A Lord. voz do Senhor It's gonna happen quicker than what you think. vai acontecer mais rápido do que você imagina. And for that, He's gonna cause miracles to come E to por you. causa disso, Ele vai fazer com que milagres venham até vocês. Financial miracles Milagres financeiros. in every business, Em cada negócio. every working man, every woman. A cada pessoa que trabalha. Money that has been held back is going to be released. Muitos que estavam sendo segurados vão ser libertos. Inheritance shall be released. Heranças vão ser libertadas para vocês. God is going to do a quick work. Deus vai fazer um trabalho rápido. Can you believe God Você pode acreditar em Deus for extraordinary provision? para uma provisão extraordinária. He's going to accelerate the process. Ele vai acelerar o processo. It's going to arrive earlier than what you thought. Vai chegar mais cedo do que você imagina. This is for the church. Isso é para a igreja. If you dare to believe, Se você se ousa acreditar, it'll happen in your life, vai acontecer na sua vida, for your family. para sua família. You're going to see what God promised you come to pass quicker than what you think. Você vai ver o que Deus te prometeu acontecer mais rápido do que você imagina. And then it says, He strips the forest bare. Então fala que ele retorce os carvalhos. You know what that means? He takes them out of the way. The forest is what keeps people from seeing the vision clearly. Então sabe o que significa? Ele tira do caminho, porque a floresta é o que faz com que as pessoas não consigam ver direito, que fica And no you can't caminho. walk fast through a E forest você não consegue caminhar rápido em uma floresta, because you got to move around the trees. porque você tem que se mover em volta das árvores. But He clears the forest Mas ele limpa a floresta so that you can move para faster, que você possa mover mais rápido, so you can arrive at the future. para que você possa chegar no futuro. That's what the voice of the Lord does. Isso é o que a voz do Senhor faz. Tell your neighbor, get ready. Fala para o seu irmão, se prepara. You're going to go faster than Você ever. vai mais rápido do que nunca. It's time to run. É tempo de correr. It's time to run into the future. É tempo de correr para o futuro. Amen. Amém? It's time to advance. É tempo de avançar. Don't slow down. Não diminui o passo. Don't take a break. Não dá aquela parada. Don't say, I've worked too hard in the church. I need to take a break now. Não fala, eu trabalhei muito duro na igreja, eu preciso descansar agora. Don't miss the time of the Lord. Não perde o tempo do Senhor. You're going to work faster. Você vai trabalhar mais rápido. You're going to move faster Você into vai the se future. mover mais rápido para o futuro. Go stronger in Vai God. mais forte em Deus. Can you say amen? Você pode dizer amém. And here's the culminating thing. E aqui é onde tudo se culmina. It says, and in His temple, Fala que no templo dele, in His temple, no seu templo, everyone says, todos clamam glory. glória. In His temple. No seu templo. You are loud now. Você pode agora. You are loud right now. The volume of this house is loud. O volume dessa casa é alto. But when you come to the promise, Mas quando você vem para a promessa, wow, I want to be here eu quero estar aqui, because I want to hear the shout porque eu quero ouvir os gritos of praise coming out of this house. das adorações que estão saindo dessa I casa. want to hear the volume of the house be raised to another level. Eu quero ouvir o volume dessa casa ser levantado para um outro nível. It's going to happen. Vai acontecer. And many people will join you. E muitas pessoas vão se juntar a vocês. The voices of many people E as vozes de muitas pessoas shall be like the sound of many waters. deverão ser como o som de muitas águas. The prayer room A sala de oração is going to have to grow vai ter que crescer, because it's going to have the sound of many waters. porque vai ter o som de muitas águas. Many people are going to be in the prayer room. Muitas pessoas estarão na sala de oração. There'll be no room to sit. Ele não vai ter lugar para sentar. This church will have an atmosphere of prayer.
Essa igreja vai ter uma atmosfera de adoração, de oração, stronger than you've ever experienced. mais forte do que vocês jamais experimentaram. And when people walk in the doors, Quando as pessoas entrarem pelas portas, they're going to hear this noise. eles vão ouvir esse barulho. It's going to sound like many waters. Vai soar como muitas águas. They'll say, what's happening in this church? Eles vão falar: o que está acontecendo nessa igreja? Well, that's our prayer room. Ah, esse daqui é a nossa sala de oração. Before we go to the service, Antes da gente ir pro culto, before we begin to praise God, antes da gente começar a adorar a Deus, the noise of prayer o som da oração will bring the voice of the Lord again. vai trazer a voz do Senhor de novo. And the voice of the Lord will do it again. E a voz do Senhor vai fazer de novo. The sound will increase. O som vai aumentar. And this church E essa igreja will live in its promise. vai viver na sua promessa. Can you say amen? Você pode dizer amém? Give the Lord a shout in this place today. Dê um grito ao Senhor nessa noite. Yes. That's what I'm talking about. É disso que eu estou falando. You're being trained for the future. Você já foi treinado para o futuro. Listen, Escute, when they came to Kadesh, quando eles vieram a Cádiz, the first thing they saw was the giants, a primeira coisa que eles viram foram os gigantes, tall and big, altos e grandes, intimidating. intimidadores. Tomorrow when I come to you, Amanhã, quando eu vier aqui com vocês, I will tell you how everything that is valuable in your life eu vou dizer para vocês que como tudo que tem valor na sua vida will be behind a giant. vai estar atrás de um gigante. Everything that God has promised you Tudo que Deus prometeu para você is going to be behind a giant. vai estar atrás de um gigante. And this church E essa igreja must become a giant slaying church. precisa se tornar uma igreja matadora de gigantes. Can you say amen? Você pode dizer amém? Would you give the Lord a big clap offering? Você poderia aplaudir o Senhor? Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Now, I want to open up the altar if I can for a few minutes. Agora eu quero abrir o altar se eu puder por alguns minutos. For people who have been battling during this time. Para pessoas que têm batalhado durante esse tempo. You got here Você chegou aqui and 2020 e 2020 has already promised já prometeu that everything is going to be better than last year. que tudo será melhor do que o ano passado. And you will be tempted to be comfortable. E você será tentado a ficar confortável. But if you would tonight, Mas se você puder essa noite, I want you to respond to the word of the Lord. eu quero que você responda a palavra do Senhor. That you commit yourself Para que você se comprometa that you're not going to stay que você não vai ficar in Kadesh Barnea, em Cádiz Barnea, but that you are going to rise with an extraordinary faith. mas que você vai se levantar com uma fé extraordinária. You're going to bring the majesty of God into your house, Você vai trazer a majestade de Deus na sua casa, your marriage, no seu casamento, your family, na sua família. and you're going to see the extraordinary power of God. E você vai ver o poder extraordinário de Deus. If you want to raise your faith to that level, Se você quer levantar a sua fé para este nível, and you know that while we do it corporately, you need to make a commitment, a personal commitment. e você sabe que enquanto nós fazemos isso com todos, mas você sabe que você quer fazer esse compromisso. I'm going to my promise. Eu vou para a minha promessa. I've waited a long time, Eu esperei um tempo muito grande. and I am going to go into my promise. E eu vou entrar na minha promessa. I don't know who you are, Eu não sei quem você é, but I feel there's some people that need to come down to this altar mas eu sinto que há algumas pessoas que precisam vir para esse altar and make a commitment before God. e fazer uma promessa diante de Deus. I've been too comfortable. Eu estive muito confortável. I need to break away from this. Eu preciso me libertar disso. I won't let the enemy rob me and my house of the promise of God. Eu não vou deixar o inimigo me roubar e roubar a minha casa da promessa de Deus. I lost a lot in 2019, Eu perdi muito em 2019, but 2020 mas 2020 will be a winning year for me. vai ser um ano que eu vou vencer.
Amen. Amém? If that's you, Se esse é você, come out of your seat saia do seu lugar and let me pray with you here e at this deixa eu orar altar. com você aqui nesse altar. Be bold Seja ousado and come. e venha.